Bom dia, amada igreja. Bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem nessa manhã. Todos estejam aí confortáveis, né? Vendo que tem um lado vazio aqui. Vamos pensar que é o pessoal que ficou em casa assistindo pela live aí, que poderia estar aqui. Mas você que veio, seja um dia de grande bênção para você, um dia de grande aprendizado também. O Salmo de número 113 diz assim: louvem, vós servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre, e desde o nascente até o poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, como o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Olha que grande bênção o salmista relata aqui nesse texto, que além de estar acima dos céus, Deus se inclina para contemplar o que acontece abaixo dos céus e na terra. Eu e você somos monitorados e protegidos e guardados 24 horas pelo guarda de Israel. Sempre que você estiver em algum problema ou com alguma dificuldade psicológica, física, mental, saiba que Deus está nos céus olhando para você. Ele se importa com a tua vida. Não pense que você foi esquecido por Ele, mas Ele está cuidando de você e te ama mais do que nunca. Amém? Amém. Que você possa sentir essa alegria de ser protegido por um Deus tão grande e poderoso como o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé. Juntos nós vamos orar nesse momento. Tire aí um minuto de oração silenciosa, agradecendo a Deus por essa manhã. Lembre-se que você é responsável por fazer discípulos e cuidar daqueles que fazem discípulos também, e cuidar daqueles que estão sendo discipulados, né? Você está aqui para se tornar um discípulo melhor nessa manhã, aprendendo da palavra de Deus. Então ore nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele faça a vontade dele nas nossas vidas. Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós em toda essa semana que passou e nos preservou para que hoje estivéssemos aqui, entoando cânticos de louvor ao teu santo nome. Estivéssemos aqui para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, livramentos, misericórdias, provisões, ó Deus, que o Senhor tem nos dado todos os dias, mesmo em meio a grandes dificuldades, tribulações, pandemias, guerras. Deus, nós cremos que a paz do Senhor é quem consola os nossos corações através do teu Santo Espírito. Nós estamos guardados e protegidos e livres, ó Deus, de tantas coisas que nós nem imaginamos, Senhor. Porque o teu amor, ele supera grandes barreiras, ó Deus, e a tua palavra diz que o Senhor não está assentado no trono apenas, mas diz que o Senhor se inclina para ver o que acontece abaixo dos céus e na terra. E nós nos sentimos amados, nos sentimos preservados e cuidados pelo Senhor. Por isso te agradecemos, Deus. E nessa manhã nós queremos te pedir para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Transforme as nossas vidas mais e mais, ó Deus. Nos liberta daquilo que precisamos ser libertos. E nos ajude a viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Trata, ó Deus, dos nossos problemas psicológicos, os nossos problemas físicos, ó Deus, cuida dos enfermos, os nossos irmãos que encontram-se com dificuldade de saúde, os nossos irmãos que encontram-se acamados, ó Deus, internados em hospitais, ó Deus, abençoe as famílias que têm passado por privações, ó Deus, nesse momento de dificuldade. Cuida, ó Deus, dos teus servos, como só o Senhor sabe cuidar, Deus. Nós cremos que do Senhor é quem vem todas as coisas, ó Deus, a bênção, que vem as dificuldades também, porque a tua palavra diz para nós sermos gratos por todas as coisas, Deus. Te pedimos que nessa manhã o Senhor se manifeste a nós através do teu Santo Espírito e que o Senhor tenha livre acesso
as nossas mentes e corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos cantar animadamente esses cânticos. Sou feliz. Nós vamos começar com sou feliz. Colocaram Jesus em tua presença, mas ele vem logo na sequência aí, tá bom? Esse cântico ele relata que mesmo em meio às dificuldades, você pode ter paz. Mesmo em meio à guerra, a tumultos, a rumores de guerra, você pode ter paz. Se nada mais fosse se ora mais morte sofrer, você já me for glorificado sou feliz,
Pessoas comuns igual a nós. E hoje, na parte da manhã, nós vamos estudar sobre Gideão. Gideão. Convido a igreja a se pôr de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, vamos ler o verso 1, depois do verso 11 ao verso 16. Juízes, capítulo 6, verso 1. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Juízes, capítulo 6, verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa manhã, te agradecemos pelo sono e pela vida que o Senhor nos deu, porque acordamos pela tua misericórdia. Te agradecemos pela liberdade que o Senhor tem nos dado de, ó Deus, pregar a tua palavra nesse país. Queremos te agradecer, ó Deus, pela liberdade que o Senhor tem nos dado de nos reunirmos em teu nome aqui.
para louvar e bendizer na beleza da tua santidade. Pai amado, queremos pedir que o teu Espírito Santo continue, ó Pai, nos abençoando nessa série de lições, para que possamos estar aproveitando o máximo, Senhor, e colocando em prática em nossas vidas essas lições. Faça-nos, ó Deus, estar crescendo cada dia na graça do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, use o teu servo que fala contigo, não olhe para minhas imperfeições, mas use-me para a glória do seu nome nessa manhã. Abençoe o teu povo, Deus, para que eles possam, ó Deus, estar com seus corações abertos para receber, ó Pai, o estudo da tua palavra, e que possamos sair daqui nessa manhã fortificados, ó Deus, através do poder da tua palavra. Continue abençoando todas as atividades da tua casa nessa manhã, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, meus amados. Podemos notar aqui em Juízes capítulo 6, nós vemos que, mais uma vez, por causa da desobediência de Israel, o povo de Deus estava novamente a sofrer, mas por causa da desobediência. Todas as vezes que Israel desobedecia a Deus, Deus colocava Israel sobre uma servidão de outros povos. E aqui não é diferente. Israel desobedece a Deus e Deus permite que os medianitas venham sobre Israel, domine sobre eles durante 7 anos. 7 anos Israel sofre na mão dos medianitas. E eles vinham, saqueavam a Israel, roubava todo o trigo de Israel. Israel começa a clamar a Deus, pedir socorro, e Deus ouve o clamor do povo de Israel. E Deus então responde a esse clamor. Deus, mais uma vez, através da sua bondade e misericórdia, se manifestou para Israel. Novamente ele foi ao encontro de Israel através de um homem chamado Gideão. Um homem que, inconformado com essa situação, estava malhando o trigo no lagar. Para entendermos, lagar era um lugar onde se prensava as uvas. E esse lugar era construído sobre a rocha, sobre uma rocha. Alguns filmes mais antigos, eu não sei quem pôde já assistir, então em cima de uma rocha eles faziam um negócio de madeira, alguns eram de madeira, jogavam as uvas e com os pés entravam dentro disso aí. Você vai querer tomar mais suco de uva, né? Hoje não é assim mais, hoje já é tudo industrializado, mas antigamente, naquele tempo, era então um lugar construído sobre a rocha, às vezes de pedra mesmo, às vezes de madeira, como eu vi em alguns filmes. Os homens então jogavam as uvas naquele lugar chamado lagar, jogavam as uvas e entravam 10, 12, até mais homens e ficavam prensando aquelas uvas, e havia um lugar que saía então o suco da uva. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. E como eu disse, é um lugar onde as uvas são prensadas, construído sobre a rocha, uma rocha. Na história do povo de Deus, meus amados, nós notamos que os homens, Deus sempre chamou homens que estavam trabalhando. Deus nunca chamou alguém que estava parado. Mas na história nós podemos notar que todos os homens que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa. Esses homens sempre estiveram na mira de Deus. Podemos ver, notar, por exemplo, Pedro. Pedro, quando foi chamado, ele estava fazendo o quê? Ele estava pescando. Nós notamos Amós. Quando Deus chamou Amós também, ele estava atrás da malhada. Quando Deus chamou Levi estava na coletoria. E assim por diante. Não foi diferente com Gideão. Quando Deus então ouve o clamor do povo de Israel,
Deus então chama um homem chamado Gideão, e esse homem estava fazendo alguma coisa. Ele não estava ocioso, parado, ele estava malhando trigo no lagar. E Deus chama então esse homem para uma urgente e diferente missão na sua vida. E notamos então o chamado de Gideão. Gideão, Deus olha para a disposição do coração de Gideão, chamou a atenção de Deus. E Deus então chama a Gideão, e é interessante que Deus chama Gideão de homem valoroso. E declarou que Deus estava com ele. Quando Deus se apresenta a Gideão, Deus chama Gideão de homem valoroso. Eu estou contigo. O Senhor então encoraja a Gideão a salvar Israel das mãos dos midianitas. Juízes capítulo 6, verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? A garantia de Deus para com Gideão é que a presença de Deus estaria com Gideão, e a facilidade que Gideão iria destruir os midianitas e conquistar a vitória. Era a promessa que certamente o encorajou a fazer, a cumprir a sua missão. Juízes capítulo 6, verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. A atitude de Gideão, meus amados, é fantástica. A atitude de Gideão é fantástica. Ele de fato foi um homem valoroso, inconformado com a mediocridade do povo de Israel. Ele sabia o que significava a presença de Deus com alguém. A presença de Deus com alguém. E a pergunta essa manhã é para a nossa meditação: estamos valorizando a presença de Deus em nossas vidas? Estamos valorizando a presença de Deus em nossas vidas? Jesus nos afirma em João, Evangelho de João, capítulo 15. Eu gosto muito desse versículo porque enfatiza essa verdade. Estamos nós valorizando a presença de Deus em nossas vidas? E o Senhor Jesus nos afirma o seguinte em relação à presença dele em nossas vidas, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E eu quero destacar aqui a parte final do versículo. Porque sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, sem a presença de Deus em nossas vidas, nós não somos nada. Nós não somos nada. Por isso a pergunta: estamos nós valorizando a presença de Deus em nossas vidas? Porque sem Deus, sem Jesus, nós não podemos nada. Nós não podemos vencer nada. Nós vamos ser derrotados. E Gideão entendeu essa verdade. Gideão entendeu essa verdade. Gideão entendeu que sem a presença de Deus na sua vida, ele não conseguiria fazer nada. Não conseguiria vencer os medianitas. Nós precisamos lembrar dessa verdade. Precisamos entender, valorizar a presença de Deus em nossas vidas. O único erro que Gideão cometeu foi não perceber que a aflição que estava sobre Israel era fruto do seu próprio pecado. Esse foi o único erro de Gideão. Não perceber o que Israel estava passando era fruto da sua desobediência com Deus, fruto do seu pecado.
E isso é a maioria, isso às vezes é o que nós fazemos também, não é verdade? Isso muitas vezes é o que nós estamos fazendo, é o que a maioria está fazendo. Nós culpamos a Deus, colocamos a culpa em Deus, a negligência em Deus, e nós esquecemos de olhar para os nossos próprios atos pecaminosos e colocamos então a culpa em Deus. Não, a culpada é Deus. Deus que foi negligente. Negativos. Nós precisamos olhar para nós, olhar para os nossos erros e pecados. Esse foi o erro de Gideão. Israel estava passando por aquela aflição, aquele sofrimento, estava pondo a culpa em Deus e esqueceu de olhar para eles mesmos, que tudo aquilo que eles estavam passando era fruto do seu pecado, por causa da desobediência para com Deus, de não valorizar a presença de Deus no seu meio. Meus amados, a dependência de Deus com humildade, confiança, é a base da nossa vitória. Não o contrário. A dependência de Deus com humildade e confiança é a base para a nossa vitória. E não o contrário. Nossa lição apresenta algumas qualidades que Gideão tinha na sua vida. Nós vamos ver algumas. Gideão tinha qualidades. Primeiro, ele era trabalhador, malhava trigo no campo para manter a sua família. Era um homem trabalhador. Ele trabalhava malhando trigo para sustentar a sua família. Verso 11, Juízes capítulo 6. Outra qualidade, era um homem precavido. Ele escondia a produção da vista dos medianitas. Como eu disse, os medianitas estavam dominando Israel, e eles vinham e roubavam todo o alimento que Israel tinha, todo o trigo. Mas Gideão foi um homem precavido. Ele escondia uma parte para que os medianitas não roubassem e ele tivesse alimento para sustentar a sua família. Outra característica, no verso 15 que nós lemos aqui, Gideão era um homem humilde. Um homem humilde. Mais pobre das suas famílias, mas era um homem humilde. Não tinha muitos bens, mas vivia numa humildade. Outra característica de Gideão, era um homem prudente. Verificou tudo, primeiro, sobre o que viu e ouviu. Um homem prudente. Verso 17. Nós lemos isso em Juízes capítulo 6. E uma quinta qualidade na vida de Gideão, ele era um homem sincero e temente. Um homem sincero e temente. Verso 18 a 24, na leitura do texto, nós vamos encontrar, antes de qualquer coisa, ele quis adorar a Deus, um homem sincero e temente a Deus. A primeira posição que ele toma, antes de fazer qualquer coisa, ele quer adorar a Deus e ofertar ao Senhor. Isso é uma qualidade importante em nossas vidas. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele se prostrou diante de Deus em adoração e ofertou ao Senhor. É interessante notarmos, meus amados, que o trigo aqui, nessa passagem de Juízes capítulo 6, é símbolo da palavra. É símbolo da palavra. O ato de Gideão malhar o trigo no lagar era profético, porque o trigo é símbolo da palavra de Deus. Israel sempre foi o povo de Deus, escolhido por Deus, a menina dos olhos de Deus. Mas todas as vezes que Israel desobedecia a Deus, Deus deixava de falar com Israel e permitia que outros povos dominassem Israel, Israel se tornasse escravo desses povos,
temos os midianitas, no capítulo 6, dominando Israel por 7 anos. Os midianitas, como eu disse, vinham, roubavam todo o trigo de Israel, mas como eu também disse, Gideão, ele escondia uma parte, ele preservou uma parte, um pouco desse trigo. O trigo é um símbolo da palavra de Deus. Meus amados, o cristianismo está aí, a palavra de Deus está aí. Mas o trigo, que é a palavra, está sendo malhado no chão. Não sobre a rocha, no chão. Por quê? Porque está sendo misturado com barro, está sendo misturado com gente, está sendo misturado com cultura, está sendo misturado com razão. Aí se torna um evangelho diferente, como nós temos visto aí hoje em dia. Um evangelho diferente, falsificado, porque está sendo misturado com todas essas coisas. Nós entendemos que a palavra, para escapar do inimigo, nesta hora, ela tem que estar escondida no lagar, que é a rocha, ou seja, no sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo é a rocha. É no sangue de Jesus. O lagar era construído sobre a rocha. Não tinha contato com o chão, com o barro. A palavra que o Senhor tem dado nesta hora não tem a marca do homem. A palavra de Deus, ela não tem a marca do homem. Não tem nenhum contato do homem. Não tem nada do homem. Nesta obra, o contato da palavra de Deus é com a rocha. Com Jesus Cristo. É com Jesus Cristo. E esse o medianita nunca vai poder levar. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? O inimigo não pode roubar esse trigo, porque a palavra está firmada na rocha em Jesus Cristo. A palavra malhada no lagar é a palavra revelada. O inimigo não tem acesso a ela. Deus está olhando, meus amados, para um povo pequeno. Deus está olhando para um povo pequeno. Um povo a quem Ele chama de valoroso. Deus está olhando para um povo pequeno, a quem Ele chama de valoroso. E a pergunta é: mas qual é o valor que nós temos? Qual é o valor que nós temos? E a palavra de Deus nos responde em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Mas não esqueça a pergunta: qual é o valor que nós temos? Qual é o valor? Deus está olhando para um povo pequeno, a quem Ele chama valoroso. Mas qual é o valor que nós temos? E a palavra do Senhor diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o valor que nós temos. Deus olha para um povo pequeno que chama de valoroso e diz: vós sois a geração eleita, escolhida por mim, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido pelo sangue de Jesus Cristo, para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou, que nos tirou das trevas, nos levou para a sua maravilhosa
luz. Esse é o valor que nós temos. Agora, qual o valor que Gideão tinha? Qual o valor que Gideão tinha? Ele era o mais pobre, o mais humilde, o menor das tribos, mas tinha força. O anjo lhe disse: vai nesta tua força. Vai nesta tua força. E a pergunta que eu faço: onde estava a força de Gideão? Será que eram nos cabelos? Igual Sansão? Não, a força de Sansão não estava nos seus cabelos, mas no pacto que ele tinha feito de nunca cortar os seus cabelos, porque ele era nazireu, que tem grande nariz, né? A gente brincava, o missionário Josafá, que tem um nariz grande, a gente brincava com ele lá no seminário. Mas qual era a força de Gideão? De onde é que vinha a força de Gideão? Meus amados, a força de Gideão estava na descoberta que ele tinha feito, no segredo que ele descobriu, que ele tinha descoberto. O mistério que era malhar o trigo no lagar. Esse era o mistério, esse era o segredo que ele tinha descobrido. Malhar o trigo no lagar. Ou seja, sobre a rocha estava a confiança dele, que era Deus. Esse foi o segredo. Aí estava a força de Gideão. Nós alcançamos esse mistério, que é a palavra, o sangue de Jesus Cristo. O sangue é a chave para a nossa vitória. O sangue de Cristo é a chave para toda a revelação da palavra. Essa é a palavra que alimenta. A palavra revelada, ela atinge a alma, porque ela, meus amados, é pura. Ela é pura. Ela não tem barro. Ela é pura. A palavra revelada vai até a alma, porque é a palavra do Espírito. Ela é a palavra do Espírito. A única maneira, meus amados, de tirar o homem do pecado, da mão do inimigo, é com a palavra revelada, com a palavra de Deus, porque ela é pura, ela pode transformar todas as coisas. Você não consegue fazer isso com a letra, porque a própria palavra diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que liberta o homem é a palavra revelada. O que podemos aprender, meus? Que lições de liderança nós podemos aprender com um homem que passou toda a vida amedrontado, um homem que nunca exerceu a liderança? É interessante isso. Um homem que nunca exerceu a liderança, um homem medroso, um homem acanhado, um homem tímido, um homem que estava sob a opressão do inimigo, um homem que se escondia dos medianitas, dos seus opressores. Que lições nós podemos aprender de liderança com esse homem chamado Gideão? Gideão foi um líder que serviu a Deus e seu povo como juiz. O capítulo de Juízes já diz: é uma época que Israel não tinha rei e era dominado, então Deus proveu juízes para conduzir Israel. E um desses juízes foi Gideão. Então, Gideão, ele exerce o papel de juiz para auxiliar o povo. Numa ocasião, meus amados, especialmente conturbada da vida de Israel, a época dos juízes em Israel, coincidiu com um período, meus amados, de frouxidão moral. Era uma época de frouxidão moral, relativismo religioso, que contaminou toda a nação de Israel.
A nação de Israel vivia um caos moral e espiritual, tendo experimentado 9 estados de apostasia e 5 guerras civis nessa época. E tudo isso junto contribuiu para endurecer mais ainda o coração do povo, marcar a alma do povo de Israel. Mas Deus achou um homem medroso, um homem acanhado, um homem tímido, cuja alma era pequena e suas expectativas sofríveis. E Deus o tratou como se quisesse dizer popularmente assim: ó, só tem você, vai você. Só tem você, vai você. E Deus chama Gideão e envia Gideão a libertar o seu povo Israel. É interessante, meus amados, notarmos aqui que um significado secundário do nome Gideão é guerreiro. Guerreiro. Um dos significados secundários do nome Gideão é guerreiro. Mas olha aqui, que contraste, né? Que contraste. Gideão, medroso, acanhado, tímido, e seu nome significa guerreiro. E Deus chama esse homem de homem valoroso. Que contraste! Um homem que era medroso, tímido, acanhado, se escondia dos midianitas. Tem o seu nome com significado chamado guerreiro. E aqui entra, meus amados, a maravilha de nosso Deus. Deus é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus tremendo, poderoso. Ele pode todas as coisas. Mateus capítulo 19, verso 26. Nosso Deus é um Deus tremendo. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Em Mateus capítulo 19, verso 26, nos mostra que esse Deus é tremendo, maravilhoso. Mateus 19, verso 26 diz assim: e Jesus olhando para eles disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aqui mostra que Deus é maravilhoso. Ele pode pegar um homem medroso, tímido, acanhado e fazer dele um homem valoroso e guerreiro. Deus pode transformar uma pedra em pão. Deus pode até mesmo falar, mandar que as pedras falem e elas vão falar. Deus pode dizer: montanha, sai daqui e vai para lá. Esse é o nosso Deus. E Deus transforma de uma maneira maravilhosa a vida de Gideão. Um homem medroso, tímido, acanhado. E ele transforma em Gideão um homem valoroso, guerreiro. O que aprendemos com o exemplo dele, Gideão? Pessoal, precisar um pouquinho de água agora. Se alguém puder aproveitar, minha garganta está ficando seca. Eu rejeitei isso. Mas tem esse problema, né? A gente que fala. O que podemos aprender com o exemplo de Gideão? Que exemplo nós podemos tirar para as nossas vidas? E eu quero destacar, meus amados, nessa manhã, algumas lições que aprendemos na vida deste servo de Deus. E se nós colocamos em prática, nós vamos ser abençoados também, como Gideão foi abençoado. Obrigado, meu irmão. O que podemos aprender, então, através da vida de Gideão? Primeira lição que eu quero deixar nessa manhã, da nossa escola dominical. Primeira lição: Deus enxerga a nossa realidade de um modo diferente do que a vemos. Deus enxerga a nossa realidade diferente do que a vemos. Quando Deus chama Gideão, a realidade dele: Senhor,
Ele disse: ai, Senhor meu, eu sou um dos mais pobres das minhas famílias. Deus não está olhando aquela realidade de Gideão, porque Deus olha diferente do que nós olhamos. Ai, Senhor meu, disse Gideão. Gideão estava olhando para a sua realidade, mas Deus enxerga de um modo diferente a nossa realidade. 1 Samuel, capítulo 16. Verso 7, mostra essa verdade, que Deus vê a nossa realidade diferente do que nós. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Olha aqui agora. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Deus não vê como nós vemos. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos com Gideão. Deus enxerga a realidade diferente de nós. Segunda lição: Deus nos observa e está conosco. Deus está olhando para mim e para você. Ele está nos observando e Ele está conosco. Embora as circunstâncias queiram dizer ao contrário. Estamos passando por uma pandemia terrível. Não temos nem previsão quando isso vai acabar, porque já estamos enfrentando a terceira onda. Uma variante indiana chegou ao Brasil e está aí. Mais feroz, contamina muito mais rápido e mata muito mais rápido do que as duas primeiras. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa manhã. Deus está nos observando e está conosco. Amém. Não importa as circunstâncias que nós vamos passar. Gideão estava passando uma circunstância terrível, mas Deus estava observando o povo dele, estava observando Gideão, e ele disse para Gideão: eu estou contigo. E Deus está dizendo para nós nessa manhã: eu estou observando vocês, a minha presença está convosco. Deus nos observa, Deus está conosco, embora qualquer circunstância quer dizer ao contrário, ou se coloca ao contrário, Deus está conosco. Salmo 101, verso 6. Preste bem atenção nesse versículo, porque reforça a verdade que eu acabei de dizer. Deus está nos observando e está conosco. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Que promessa! Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Mas existe uma condição aqui para que Deus esteja nos observando. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Porque Ele nos dá essa promessa: estou convosco. Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa a dificuldade, não importa a circunstância. Deus está conosco. Mas precisamos ser fiéis. Porque se você sendo fiel, você vai ter esse privilégio. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Terceira lição: Deus conhece o nosso potencial. Deus conhece o nosso potencial. Deus conhecia o potencial de Gideão.
Apesar de Gideão não reconhecer que tinha um potencial na sua vida, Deus reconheceu. Deus conhece o nosso potencial, mesmo que nós não saibamos que temos. Como Gideão pensou, ele nos escolheu quando ninguém queria fazer isso, ou quando ninguém teria motivos para nos escolher ou fazê-lo. Salmo 139, já estamos aqui em Salmo, se você não fechou a sua Bíblia. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O salmista está dizendo que antes mesmo de ele nascer, Deus já sabia e Deus estava olhando. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meus amados, antes mesmo, o que eu estou querendo dizer? O que Deus está querendo dizer? Que antes mesmo de eu e você nascer, Deus nos escolheu. Deus já tinha um propósito para as nossas vidas, quando ninguém mais queria nos escolher. Deus, antes mesmo de nascer, Deus falou: eu tenho um propósito para o pastor Mauro. Antes mesmo de eu nascer. E Deus fez isso conosco. Se queremos andar com Deus, nós precisamos saber. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos saber. Quarta lição que nós aprendemos com Gideão: se queremos andar com Deus, precisamos saber. Sem Deus, os obstáculos são intransponíveis. Sem Deus na sua vida, os obstáculos são intransponíveis. Porém, quando Deus entra em cena, transforma não somente a sua vida, mas o contexto em torno dela. Deus transforma não apenas a sua vida ou a minha vida, mas o contexto em torno dela. E nós aprendemos que é a presença de Deus que faz toda a diferença. Que você caminhar sem a presença de Deus, você vai afundar, você não vai ter vitórias, você vai ser derrotado, você vai ser fracassado. E foi essa lição que Gideão nos deixou. Se você quer andar com Deus, você precisa da presença dele todos os dias na sua vida. Salmos 89, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem ou o povo. Aqui se refere ao povo. Feliz é o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em outras palavras, feliz é o povo que anda na presença de Deus. Feliz é o povo que anda na presença de Deus. Quinta lição: enquanto o mundo cultua o poder, a força, porque o mundo é assim. Para você ser bem visto no mundo, você tem que ter poder, você tem que ter um poder aquisitivo para ser bem visto. Carro do ano, carro zero, você tem que ter um bom emprego, uma casa boa, e tantas coisas. Enquanto o mundo cultua isso, poder, força, Deus, ao contrário, usa os fracos. Deus usa os fracos para confundir os fortes e os poderosos. 1 Coríntios capítulo 26. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29.
Deus usa os fracos para confundir os fortes. Enquanto o mundo vai pela outra margem, você precisa ter poder e tantas outras coisas. Deus é o contrário. Deus usa os fracos para confundir os fortes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Segunda Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus usa as coisas fracas para vencer os poderosos, para confundir os fortes. A dependência de Deus, como eu disse, com humildade e confiança, é a base da nossa vitória, não o contrário. Sexta lição que aprendemos com Gideão, meus amados. A autoridade de Gideão não tratou com um grupo desprezado, que era aquele que liderava, mas a liderança de Gideão dependia da sua fidelidade a Deus e da clareza com que transmitia ao povo as orientações recebidas. Sétima lição, mudou dentro, mudou fora. Mudou dentro, mudou fora. Deus não tenta, meus amados, mudar primeiramente as circunstâncias. Antes, Ele instila ou coloca confiança no coração de Gideão, no interior do coração de Gideão, mudando o seu coração de tímido para um coração audaz. Audaz. Ele muda o pensamento de Gideão de um pensamento de perdedor, fracassado, para um homem vencedor. Vencedor. Que inspirava o seu povo, que inspirava a multidão, guerreiros, para lutarem contra o poderoso inimigo que os oprimia durante 7 anos. O modo como alguém vive a vida que Deus lhe deu é o substrato que o próprio Deus utiliza para trabalhar na vida dessa pessoa. Uma maioria segue em frente, uma minoria segue em frente permanecendo fiel a Deus. E ao contrário, uma maioria segue ao contrário. Juízes capítulo 7, voltemos para Juízes agora capítulo 7, versículos 2 a 7. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo
22.000 homens. 22.000 homens. E 10.000 ficaram. Fazendo a conta, então, 22, 12.000, né? 12.000 homens. Ficou só 10. 10.000. E disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo. Faz-os descer as águas e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam a água, né? Lamberam, levando a água à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, os livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirarão, cada um para o seu lugar. 22.000 homens. Permaneceram 10.000. 12.000 era medroso, tímido. Desses 10.000, ainda Deus fala: ó, é muito povo ainda para ir com você. E Deus então fez essa prova. E Deus escolheu apenas 300 homens para vencer, para lutar, para ir contra um exército numeroso dos medianitas. Outra lição que nós aprendemos, a 8ª lição, Gideão estava trabalhando quando Deus o chamou. Deus não chama ociosos para trabalhar na sua seara. Deus não chama homens ociosos para trabalhar na sua seara. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 16. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não chama ninguém ocioso, alguém que está parado. Não és frio nem quente. Que tipo de crente nós somos? Deus não chama um crente morno, nem um crente frio para trabalhar na sua obra. Mas crentes fiéis. 9ª lição, quando decidimos erguer um altar, foi isso que Gideão fez. Antes de fazer qualquer coisa, lembra que eu disse no começo? Antes de Gideão fazer qualquer coisa, ele foi adorar e ofertar ao Senhor. Ele ergue um altar para ofertar ao Senhor e adorá-lo. Quando decidimos erguer um altar para Deus, temos que assumir o compromisso, meus amados. Temos que assumir o compromisso de derrubar todos os outros altares em nossos corações. Quer um exemplo? Poder, dinheiro, religião. Isso são altares que o homem cria em seu coração, ídolos que têm que ser derrubados. Tudo que é colocado em primeiro lugar, no lugar de Deus, tem que ser tirado, tem que ser derrubado. Antes de tudo, Gideão edificou um altar ao Senhor, adorando como único Deus de sua vida. Juízes 6, verso 22 a 25. Deus quer ser o único em nossa vida. E tudo em nossa vida. Deus quer ser único e tudo em nossa vida. 10ª lição que nós aprendemos com Gideão.
Para Gideão, realizar uma obra para Deus foi primeiramente, confiar em Deus. Gideão precisou tomar um passo de confiar em Deus, que o chamou, e isso fez, meus amados, a base para alcançar a sua vitória. Confiar em Deus. Isso criou convicção no coração de Gideão e do seu chamado e a certeza, a despeito das crises e circunstâncias a serem enfrentadas. Para Gideão, limitado na sua teologia, sua fé foi provada com a porção de lã. Lembra? Ele provou Deus colocando uma porção de lã. Falou: se o Senhor está comigo, ao amanhecer essa lã tem que estar seca. E amanheceu, a lã ficou seca. É interessante, porque sempre de manhã sempre tem um orvalho. Se eu estiver errado, me corrija aí. Às vezes a memória é fraca. Mas Deus ali, Gideão prova Deus através de um pedaço de lã ali. E Deus então se mostra a Gideão, chama Gideão para enfrentar os medianitas, e Gideão reconhece que Deus está com ele. Comparados com Gideão, nós também, meus amados, hoje nós temos muito mais recursos que Gideão. Nós temos muito mais recursos que Gideão e condições de enfrentar as batalhas da vida com confiança de fé no Senhor que nos chamou. Nós temos oração, nós temos a palavra que Gideão não tinha naquela época. A palavra escrita, revelada com prenda. 11ª lição, temos que cuidar para que o nosso sucesso não seja a porta de trás do nosso fracasso. Temos que tomar cuidado para que a porta de sucesso não se torne a porta de trás do nosso fracasso. Depois da campanha vitoriosa de Gideão, Gideão rejeitou o poder militar, rejeitou o poder político, mas Gideão sucumbiu ao poder religioso. Gideão rejeita o poder militar, rejeita o poder político, mas ele erra porque ele sucumbiu ao poder religioso. Meus amados, a pessoa que alcança o sucesso, segundo Deus, não é aquela, meus amados, que sucumbe aos argumentos bajuladores da hora, nem o que segue os conselhos do sindicato da maldade, mas aquele que medita na palavra de Deus e faz do seu Senhor o conselheiro fiel. Amém? Amém. Salmo bem conhecido, Salmo capítulo 1, verso 1 a 3. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. E vemos ali, meus amados, os 300. Deus escolheu apenas 300. Causa estranheza Deus querer que Gideão vença um exército numérico com apenas 300 homens. Um exército poderoso, usando apenas um pequeno grupo de 300 homens. Uma minoria insignificante, ainda por cima composta de gente despreparada, e que na semana anterior todos estavam se escondendo do inimigo em suas próprias fobias, ou seja, nos seus medos. Que lições tirar desse episódio? Essa é a segunda lição que nós aprendemos. O líder jamais deve se impressionar por quantidade. Deus nunca trabalhou com quantidade, mas Deus trabalha com qualidade. Deus nunca trabalhou com quantidade. Deus trabalha com qualidade. E por isso nós não devemos nos impressionar
muito com a massa ou com a multidão. Estamos aí vendo igrejas lotadas e lotadas. Mas a pergunta que eu faço é: onde está a qualidade? Porque o que nós notamos, tem igrejas lotadas que você não vê nem uma pregação de salvação. É tudo, a maioria é prosperidade. Você tem que ter carro do ano, você não pode ser pobre, você tem que ter tudo do melhor porque você serve a Deus. E na Bíblia não é assim. Nós temos exemplos de pessoas que nunca foram prósperas. É um exemplo, Lázaro. Onde a Bíblia diz que Lázaro era próspero, tinha tudo na sua vida. Mas ele tinha uma qualidade. Ele tinha fé em Deus. E pela essa fé ele alcançou tudo que estava reservado para ele, lá no céu. Hoje é assim, meus amados. Deus não trabalha com quantidade, mas qualidade. E a própria palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deus usa quem Ele quer, quando quer, do jeito que quer, pois a vitória vem dele somente. E além do mais, o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda honra, toda glória é dada a Ele. 13ª lição: o líder deve evitar o culto à personalidade, assim como ao culto ao poder da organização que lidera. São muitos que sucumbem na avenida do pecado e da soberba. Muitos pastores aí dessas igrejas começaram pequeno e cresceram. E todo, então, às vezes, o culto é dado à pessoa dele e não a Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não exaltar a nós mesmos. Mas o que tem que ser exaltado é Deus. Quem tem que ser exaltado é Deus. Quando são pequenos, como eu disse, alguns exemplos aí de líderes, a sua influência é pouca, aí eles buscam Deus, reverência a Deus, colocam reverência a Deus, são humildes, mas quando atinge o poder, se tornam influentes. Nós temos muitos pregadores que sumiram porque se soberbeceram. Deixaram-se exaltar. E procuram receber a glória para si e não dão a devida glória para Deus. E isso se torna para eles o início do fim. E a última lição, meus amados: o líder deve ter cuidado com a vaidade e o orgulho. Nós precisamos tomar cuidado com a vaidade e o orgulho em nossas vidas, evitando cair na tentação de valorizar nossa habilidade. Nós não somos nada. Quem nos capacita é Deus. Como eu disse, como nós lemos em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Quem nos capacita para a obra é Deus. Mas muitas vezes nós caímos no orgulho, na verdade, de achar que nós podemos fazer as coisas pela nossa própria capacidade. E isso é uma mentira, isso é engano do diabo. Nós precisamos depender de Deus, da capacidade de Deus, para nos revestir do poder, para servirmos ao Senhor. Devemos saber que o nosso desempenho, ou a obra que está em nossas mãos, só pode valer alguma coisa quando abençoada e confirmada por Deus. O poder vem de Deus, o nosso sucesso é a obra dele. Não foi Gideão apenas um homem, meus amados, valente e corajoso, mas foi um homem de fé, de uma fé extraordinária, submisso e obediente a Deus. Gideão será lembrado eternamente como exemplo de fé. Hebreus capítulo 11, verso 32,
Gideão entrou na lista dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 32. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reis. Gideão entrou na galeria dos heróis da fé por causa da sua fé, da sua confiança em Deus. A Bíblia não comenta sobre a sua aparência. Nós não vemos a Bíblia falando como era a aparência de Gideão, de que maneira ele falava. Nós não sabemos isso. Se ele era calvo, se ele tinha cabelo comprido, se era baixo, se era alto, se ele falava certo ou falava errado. A Bíblia não comenta nada disso. Meus amados, Gideão se destacou na história, não por ser um grande homem, mas porque Gideão tinha um grande Deus. Ele não se destacou na história por ser um grande homem, mas se destacou porque tinha um grande Deus ao seu lado. Amém? Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos, para dar grandes vitórias ao seu povo. Meus amados, nenhum de nós nasceu por engano ou sem propósito. Nem nascemos para sermos um fracasso. Pelo contrário, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, somos frutos do sonho de Deus. Nascemos para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nascemos para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo fomos escolhidos. Efésios capítulo 1, verso 4. Fomos escolhidos. Por isso, meus amados, que Deus os abençoe e faça da sua vida, faça de cada um de nós um vencedor em Cristo Jesus.